O Canadá é um país localizado na América do Norte. Ele é o segundo país do mundo com extensão territorial. Faz fronteira com os Estados Unidos ao sul e ao noroeste com o Alasca, e ao norte com o Oceano Atlântico. O Canadá é uma federação integrada por 10 províncias e 3 territórios. As províncias são Alberta, Colúmbia Inglesa, Manitoba, Nova Brunswick, Nova Terra e Labrador, Nova Escócia, Ontário, Ilha do Príncipe Eduardo, Quebec, Saskatchewan. O Canadá tem ótimos índices de qualidade de vida e também tem o terceiro maior índice de desenvolvimento humano. Além disso, é um país que facilita a imigração comparado a outras nações. Em seu território estão localizadas comunidades brasileiras expressivas, nas cidades de Toronto, Vancouver, Montreal e em sua capital. O Canadá tem 4 estações do ano bem definidas. Assim, o verão pode registrar cerca de 35 graus, enquanto o inverno cerca de 50 graus negativos. A oscilação de temperatura depende muito de cada região. O clima limita a oferta de terras agricultáveis e a pouca disponibilidade de lavouras na maioria do território. O território é banhado por numerosos rios e é cortado por diversas cadeias de montanha. O clima temperado do Canadá varia conforme seu relevo, precipitação e pressão atmosférica. A área mais temperada é encontrada na costa Colômbia Britânica. Nessa região é intensa a influência de correntes de ar quentes e úmidas que saem do Pacífico. A neve é rara nessa região. O ar quente e úmido que sai do Oceano Pacífico fica retido na área da cordilheira, que forma uma cadeia de costas e as montanhas rochosas. Sem poder avançar em direção às planícies, o ar úmido então atravessa as montanhas, onde resfria e cai em forma de chuva. Os invernos mais pesados ocorrem na região denominada de Canadá Atlântico. Nessa área, a neblina vai até o verão. A chuva, porém, é menor nos vales que ficam entre as montanhas, e por isso há verões de elevadas temperaturas. Nas pradarias, os invernos são rigorosos e os verões bastante quentes. É nessa região que ocorre o chamado Chinook durante o inverno. O Chinook é o vento de inverno que, por ser quente, faz com que as temperaturas subam em até 16 graus no período de um dia. A diversidade natural do Canadá convida turistas de todo o mundo. As atrações de inverno são as demais procuradas pelos visitantes. Também, o país concentra grande diversidade de paisagens naturais que encantam os turistas. O governo do Canadá mantém cerca de 38 parques nacionais que correspondem a cerca de 2% do território canadense. Assim, com 836 sítios históricos, 1.000 parques provinciais e 50 parques territoriais. Os locais que mais atraem os turistas são Vancouver e Toronto. Dentre as mais exuberantes atrações estão as Cataratas do Niágara, localizadas próximo à cidade de Buffalo, com fronteira com os Estados Unidos. O inglês canadense, ou inglês canadiano, é a variedade do inglês usado no Canadá. Mais de 26 milhões dos canadenses, ou 85% da população, possuem algum conhecimento do inglês. Aproximadamente 17 milhões de canadenses têm o inglês como língua materna. Fora de Quebec, 76% dos canadenses têm o inglês como língua materna. O inglês canadense contém alguns elementos do inglês britânico no seu vocabulário, e em muitas áreas, a fala tem influência do francês, e há notáveis variações locais. Diferentemente do inglês americano e do inglês britânico, não é exagero dizer que o inglês canadense é uma mistura de ambos os idiomas. A influência britânica se deve ao fato de que o Canadá foi governado pelo Reino Unido. Além disso, a proximidade entre os países também pesa na caracterização do Canadá. São necessárias algumas adaptações.
Mesmo que seu inglês seja fluente, aparecerão algumas palavras no seu vocabulário. Essa nova linguagem é chamada de Can Speak, que é uma abreviação de Canadian Speak, se tornando uma forma das pessoas diferenciarem o inglês canadense do inglês que o resto do mundo fala. Ele é mais formal que o inglês estadunidense. Um ponto que deve ser observado é que os canadenses usam menos gírias que os americanos, o que traz a sensação de formalidade. Alguns afirmam que o inglês canadense é mais próximo do inglês britânico devido ao fato de o Canadá ser uma ex-colônia e também pela proximidade geográfica da Terra da Rainha. O francês canadense tem suas próprias características. Mesmo com todas as variações linguísticas no mundo, o francês canadense é diferente do falado nos outros lugares. O idioma manteve uma pronúncia arcaica, bem próxima da forma francesa de falar na época da colonização. Ganhou também um som mais anasalado, devido à influência do inglês. O idioma começou a se diferenciar quando o francês europeu se desenvolveu como influências europeias, enquanto o canadense se desenvolveu com influências da língua inglesa. Por volta de 30 mil anos atrás, acredita-se que aborígenes tenham chegado ao território por uma faixa que ligaria a Sibéria e o Alasca. Logo após isso, os primeiros estrangeiros a se firmar no local foram os vikings. Ao transcorrer do tempo, Giovanni Caboto, navegador italiano, reivindicou as terras para a Inglaterra, e os mesmos se estabeleceram na Baía de Hudson e ao longo da costa atlântica. Logo em seguida, Jacques Cartier clamou as terras para a França e conquistaram a região dos Grandes Lagos, adjunto à St. Lawrence River. Ambas as monarquias exploraram a pesca e as peles, produtos que os nativos daquele lugar utilizavam para si. Com o passar do tempo, iniciou a colonização dos ingleses e franceses, e em 1608 foi fundada a cidade de Quebec. Vale lembrar que Inglaterra e França viviam em conflito por terras na América do Norte e no continente asiático. E em 1754, ingleses e franceses começaram as disputas no Canadá. E após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vence a França, sendo o país mais poderoso do mundo. Por meio do Tratado de Paris, os ingleses tomaram a posse da região. Todavia, em 1774, o Ato de Quebec concedia aos habitantes franceses do Canadá a liberdade religiosa e linguística. E, presentemente, o Canadá possui 2 línguas oficiais. Dentre elas temos o inglês e o francês. 4 curiosidades sobre o Canadá. Número 1. O Canadá tem 6 fusos horários. Número 2. Possui lagos que compõem 20% de toda a água doce do mundo. Número 3. É o país com o maior número de população imigrante do mundo. E última, é o segundo maior país do mundo em área total.